Em um período de 6 anos, o preço dos carros mais do que dobrou no Brasil. Mas o curioso é que a renda das pessoas não aumentou na mesma proporção. Em 2017, por exemplo, o salário mínimo, a renda mínima no Brasil era de R$ 937, enquanto agora em 2025 está em 1.518, um ganho percentual muito baixo em relação ao aumento que teve de vários produtos e principalmente dos carros. Então eu resolvi fazer uma pesquisa. Quais hoje são os 10 carros mais baratos, os carros populares no Brasil? Então eu achei uma matéria no Autosport que elencava então os 10 carros mais baratos. Quando eu comecei a descer a lista, eu vi que dos 6 fabricantes tinham diferentes preços. Pois é, os carros mais baratos. Mas então eu fui procurando para compreender um pouco mais. Apareceu um modelo que seria o 10º Fiat Cronos, depois foi indo Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, Hyundai HB20 por R$ 90 mil, e assim foi indo, até chegar no Renault Sandero, Fiat Argo, e aí os três mais baratos. Então a gente tinha o Renault Kwid, o Fiat Mobi e o nosso primeiro, que seria o Citroën C3. Dentre esses que apareceu na lista, eu resolvi separar o Fiat Mobi, mas poderia ser qualquer outro. Aqui, mas eu queria dentre os mais baratos. Entrei no site da Fiat para fazer uma simulação como se eu realmente fosse comprar pelo carro. Acessei o site, muito bonito, apareceu então com bastante cores vibrantes, o nosso digníssimo veículo de quase R$ 80 mil. Pois é, na matéria parece 77 mil o preço médio. Mas quando eu cliquei para montar o meu, tem esse campo ali para colocar os opcionais, montar com a cor, com todas as configurações que eu quero, e vale lembrar que eu fiz a simulação a partir de São Paulo, o valor ficou em R$ 78 mil. Só que com 78 mil não tinham alguns opcionais que eu queria no carro, algumas coisas que eu julgava ser essenciais num carro de R$ 78 mil. Então eu selecionei um modelo básico, na cor eu deixei a cor padrão para não aumentar o valor, nos opcionais nem tem opção, e nos acessórios eu considerei que com um carro de R$ 78 mil, ele precisaria pelo menos ter algumas coisas básicas, como por exemplo, um parafuso antifurto nas rodas, um protetor de cárter tendo em vista as rodovias do Brasil, rodas em liga leve e um sensor de estacionamento. E sim, um carro de R$ 78 mil, 0 km, não tem rodas em liga leve. Pois é. Só que deu curioso que quando eu selecionei todas as opções, o valor final foi esse. O valor do carro, R$ 78.990. A cor não teve custo, opcionais não teve nenhum, até porque não apareceu nenhuma opção. E acessórios ficou em R$ 5.064. E o valor total do carro ficou em R$ 84.054,14. Pois é. Então com R$ 84 mil eu poderia comprar esse veículo lindo aqui. Então eu resolvi fazer uma simulação semelhante, porém dessa vez nos Estados Unidos. O que eu fiz? Eu entrei no site da Ford dos Estados Unidos, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo porque é bem legal. No site da Ford dos Estados Unidos eu cliquei na parte de veículos e fui analisando todos os carros. Mas por que a Ford? Porque, assim como os carros da Fiat, uma grande parte é produzida aqui no Brasil, eu procurei por uma montadora que produz os carros nos Estados Unidos. Então, considerei a Ford. Eu olhei os carros e eu identifiquei que na parte de vans e trucks, eu identificaria o carro Maverick. A versão 2024 que é comercializada é o carro mais barato que hoje se encontra na Ford, 0 km. Então, analisando o veículo e tudo mais, ele tem mais de uma versão. A versão XL, XLT e Lariat. Então, selecionando pela versão XL, o valor ficou em $23.920. Ah lá, mais um que está querendo comparar o preço do carro no Brasil, que é negociado em real, com os Estados Unidos, que é negociado em dólar. E não está convertendo. Daí fica fácil. Se fica fácil, converte isso aí. Converte, vai dar na mesma. Só fica bajulando o mercado. Tá, é verdade. Quando a gente considera que esse aqui está em dólar e o outro está em real, mas agora vamos fazer uma comparação básica. Olha só, o nosso Fiat Mobi, que ficou no valor de R$ 84.054, considerando que o nosso salário mínimo é de 1.518, ele faria com que a gente trabalhasse 55 meses para conseguir comprar o carro, considerando o nosso salário mínimo atual e o valor desse carro com os mínimos opcionais necessários, coisinha básica para considerar um carro nesse patamar. Então olha só, a gente precisaria de pelo menos ali 4,6 anos de trabalho para conseguir comprar esse carro. Nos Estados Unidos, considerando uma Maverick XL 2024,
que é o modelo que está sendo comercializado, considerando que é $23.920 e considerando um salário mínimo de $1.160, seria necessário então 20 salários, ou seja, 1 ano e 8 meses. Ok, beleza. Então a gente considerou aqui para comprar esse Ford Maverick nos Estados Unidos seria necessário 1 ano e 8 meses, enquanto no Brasil para comprar um Fiat Mobi seria necessário 4,6 anos de trabalho. O mais curioso ainda é que, claro, a gente pode considerar que se a gente converter o valor do carro, realmente talvez ele fique com um preço mais alto. Só que mesmo convertendo o valor do carro, nem se compara o valor que ele chega aqui no Brasil. Isso porque esse mesmo carro que lá nos Estados Unidos custa $23 mil, e vale ressaltar que eles ganham em dólar. Então, ok, mesmo que a gente convertesse isso aqui, daria mais ou menos cento e poucos mil reais, enquanto esse carro chega no Brasil por mais de 200 mil, ou seja, mais do que o dobro que se a gente convertesse. Vale lembrar que eles ganham em dólar, então é como se a gente estivesse pagando 23 mil reais num carro. Só que a grande distância que existe entre comprar um Ford Maverick 0 km e um Fiat Mobi com poucos opcionais que fazem o carro aumentar mais de quase 5 mil reais é uma diferença gritante. Mas ok, é verdade, a gente está comparando o Brasil com os Estados Unidos. Então vamos fazer uma comparação mais justa. A gente vai comparar o Brasil com o México. Vale ressaltar que o México também tem valores muito altos em relação aos seus veículos. Só que, olha que curioso, para comparar o Brasil e o México, quando eu fiz um levantamento dos veículos mais vendidos no Brasil, apareceu que os veículos mais vendidos vêm sendo cada vez mais os SUVs, desde 2020. E dentre os mais vendidos está o Chevrolet Tracker. Então faria sentido sim a gente trazer uma comparação, já que é o SUV mais vendido do Brasil. No Brasil, ele custa a partir de R$ 119.900. Seria necessário então uns 79 salários para conseguir comprar uma Tracker, enquanto no México, a Tracker também 0 km, ela está 386 mil pesos mexicanos. Só que o salário mínimo no México é de 5.576 pesos. Ou seja, 69 salários mínimos. Mesmo quando a gente compara o mesmo carro em dois países que são onde o custo dos automóveis é caro, o Brasil ainda assim se destaca. Consegue ter um custo maior, um custo superior ao México em 15% nesse veículo. Em outros, acaba sendo maior ainda. Porém, o que compõe esses valores? Por que o Brasil se destaca como os veículos mais caros? E de quem é a culpa? É culpa das montadoras, que a margem de lucro é altíssima? Aonde que está o culpado para um carro que custa tão mais caro do que em outros países? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é considerar uma precificação padrão. Mas calma, já vai entender por quê. Olha só, imagina que eu quero vender essa xícara. Eu não posso simplesmente comprar essa xícara por R$10 e dizer, bom, eu ia vender a 15, já estou ganhando 50%. Não é assim que funciona. Para a gente fazer uma precificação ideal, a gente tem em consideração alguns fatores que vão estar envolvidos. O primeiro deles é a tributação. O segundo é talvez uma embalagem. O terceiro é o transporte. Então a gente tem que considerar toda uma cadeia que está envolvida. Isso considerando que compra o produto pronto. Se eu ainda tenho que fabricar esse produto para daí comercializar, a gente tem que considerar o custo operacional, insumos, logística, armazenamento e assim por diante. Então tem muitos custos que a gente tem que considerar para daí chegar a qual seria o preço final para cobrir todos os nossos custos, certo? Então o primeiro custo e um dos que mais tem impacto, obviamente, sobre o preço dos veículos, são os impostos. Só para te ter uma ideia, no Brasil, de 30% a 48% dos veículos nacionais é imposto. Pois é, basicamente 50% do valor de um veículo é imposto. Em algumas situações passa de 48% nos veículos nacionais. E nos veículos importados pode passar de 70% os impostos. Só que quais são esses impostos? Olha só, a gente vai ter ICMS, IPI, COFINS, PIS e IPVA. Eu acho engraçado que aqui tem um meme do Haddad que tem um estudo que mostra que os brasileiros trabalham cerca de 5 meses no ano para pagar impostos. Aí tem um meme que o Haddad está fazendo os cálculos, nossa, então o brasileiro tem 7 meses para pagar impostos. É porque tem tanto imposto dentro de um veículo que eu acho engraçado mais ou menos essa analogia. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Ele varia de estado para estado. Então, por exemplo, no estado de São Paulo seria de 18%. Então encarece 18%. Depois a gente tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é calculado com base na potência dos veículos. Então, 1.0 é menos e à medida que a potência é maior, mais caro vai ser o imposto. E vale ressaltar que, com a reforma tributária, vai ter aumento no imposto dos veículos que era 1.0.
Sim, porque tinha uma suposta brecha que fazia com que os novos modelos, que seriam 1.0 mais 1.0 turbo, conseguissem ter mais potência e entregar mais potência no carro, só que conseguindo cobrar menos. E agora isso foi entendido que não faria sentido, de acordo com a regra tributária. Então, sim, vai ter um aumento. Depois a gente tem o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, cerca de 7,6%. Depois tem o PIS, Programas de Integração Social, que é um imposto federal, de 1,65%. E como se não bastasse, além de pagar todos os impostos para comprar esse bem, porque isso está embutido no preço que tu vai pagar, ainda tem o IPVA, pois é, o Imposto sobre Veículos Automotores, que é de 4%. Além disso daqui, a gente tem a taxa de licenciamento e o DPVAT, que voltou, que não era cobrado e agora retomou. Então, esses aqui são alguns custos envolvidos e assim chegando aos nossos 48%. Então, já deu para entender que boa parte desse veículo, desse custo, são impostos. Mas ainda assim a gente pensa, ok, mas o governo não dá subsídios, incentivos? Sim. É verdade, ele dá vários incentivos. Só que a gente tem outros problemas envolvidos aqui. Segundo o Diário, a margem de lucro brasileiro das companhias, então das fabricantes, na média é de 10%, enquanto nos Estados Unidos ela é de 2% e no resto do mundo ela chega a 5%. Esses números eles foram estudados pela consultoria IHS Automotive. Então o Brasil tem equivalente a 5 vezes mais margem de lucro nos veículos do que os Estados Unidos. Mas vamos considerar o seguinte, espera, se o Brasil dá tanto incentivo na produção, ou seja, ele ser, em teoria, um país que visa desenvolver mais a sua economia, então ele tributa demais a importação porque ele quer um desenvolvimento interno, certo? Uma política que o Trump, por exemplo, apresentou agora, mais protecionista. Apresentando uma política assim, em teoria, acaba por favorecer as empresas que estão aqui. Imagina que tu favorece as empresas que estão aqui, só que não deixa com que outras venham para se desenvolver, entendeu? Acaba reduzindo a competitividade e criando um certo monopólio das poucas empresas que ficaram aqui. Só para te ter uma ideia, antes do governo Collor, foi um péssimo governo, tem muitas pessoas que tiveram impacto que até hoje não se recuperaram, mas antes do governo dele, basicamente só tinham pouquíssimas montadoras e o carro era muito mais caro. Depois que ele sai, vai para o exterior e vê como os carros eram diferentes, ele faz uma comparação que o Brasil estava parado no tempo. E aí sim começam a entrar alguns carros aqui. Isso faz com que haja um certo monopólio, onde não tendo mais concorrentes, essas empresas acabam atuando com margens muito mais altas, até mesmo se comparadas ao mundo. Então, além de ter uma carga tributária mais alta sobre os veículos, as empresas também trabalham com margens de lucro mais altas. Isso não é à toa, até porque o Brasil é o país com o maior número de causas trabalhistas no mundo. Logo, o custo operacional para ter uma estrutura no Brasil, ele também é muito mais alto, o que também faria com que uma coisa tivesse ligação à outra, não só a questão do monopólio, mas também a questão dos custos. Além disso, lembra que eu te falei que quando a gente vai considerar o preço de um produto, tem várias nuances, várias questões que devem ser consideradas? Pois é, uma delas, por exemplo, é o custo de deslocamento. Se eu tiver que armazenar essa mercadoria em algum local, onde ela é fabricada para onde ela vai ser distribuída, entende que vai ter um custo? Esse custo também ele é mais alto no Brasil, até porque 67,5% das rodovias brasileiras são consideradas regular, ruim ou péssima. Mesmo sendo cobrado altos tributos que deviam regular isso, ainda assim as rodovias elas são ruins, o que também torna o processo mais custoso. Além das rodovias serem ruins, as principais fábricas no Brasil de veículos elas estão na região sul e sudeste do país. Então eles têm um custo alto para transportar esses veículos. E como no Brasil há pouco incentivo para que se desenvolva mais, por exemplo, o transporte ferroviário, fazendo com que majoritariamente o transporte seja rodoviário, seja por rodovias, e não há perspectiva de estudar, na verdade, não há perspectiva de aumentar. Isso faz com que se torne um transporte mais caro, lento e que ainda seja agravado por dois sérios problemas. Número 1, a condição que estão as rodovias. E número 2, o Brasil também detém um outro recorde, eu não sei se você sabe, mas o país é o que tem o maior número de pedágios no mundo. Então a gente tem uma mão de obra cara, o custo operacional é alto, as empresas, o Brasil é um país muito grande, custa muito caro para elas transportarem, então quando vem um caminhão cegonha, por exemplo, carregado, considere todo o custo que tem de deslocamento daquele caminhão, com aqueles carros, a quantidade que ele consegue levar por vez, se deslocando até outra parte para outro estado,
se deslocando, enfim, o país é muito grande, fazendo com que o preço do veículo se torne cada vez mais alto. E não vai pensar que ele vai baixar. Na verdade, a perspectiva é até que aumente. Isso porque há novos tributos que possam ser colocados, como por exemplo os tributos que vão até em cima dos carros elétricos e outros tributos que vão aparecer com ideias sustentáveis, mas a verdade é que é para aumentar a arrecadação. Por exemplo, com os carros elétricos que vieram para o Brasil, faria com que houvesse um efeito oposto ao que estava acontecendo. Com mais empresas atuando aqui no Brasil, teremos menos monopólios, mais concorrência, e com mais concorrência a gente faz com que os preços devem ser menores, mais baixos, certo? E a gente tem duas opções. Com a pressão das fábricas que já estavam no país sobre os elétricos, o país teria que fazer alguma coisa, ou baixar o imposto sobre elas, para que elas consigam produzir e vender a preços mais assertivos, o que seria legal para a população e talvez até mesmo para a economia, afinal vendeu mais veículos. Ou ele tem uma outra opção, taxar mais veículos elétricos. Qual que é a opção que você acha que ele escolheu? Pois é, tem uma perspectiva que não baixa. Então ter um carro novo pode ser muito legal para o teu ego, pode ser legal a questão da garantia ou de se sentir mais seguro. Mas e aí? Será que realmente vale a pena pagar tudo isso a mais só para sentir aquele cheirinho de novo? Então, deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre comprar um carro 0 km no Brasil.